Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia celebramos a festa de Santo Ireneu. Padre da Igreja que combateu heresias. Demos graças a Deus pela vida de Santo Ireneu. Refeitos pelo sono, do leito levantamos. Ficai com vossos filhos, ó Pai, vos suplicamos. A vós o som primeiro, o amor que se irradia, sejais princípio e fim de cada ação do dia. Que a treva ceda à aurora, a noite ao sol dourado, e a luz da graça afaste a sombra do pecado. Lavai as nossas faltas, Senhor que nos salvastes, e esteja o vosso nome nos lábios que criastes. Glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao princípio igualmente, agora e sempre. Amém. Celebramos a memória do grande bispo e mártir Santo Ireneu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João o Evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Ireneu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidades de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão, sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador de paz. Ireneu significa portador de paz. Logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma, e sendo assim foi ele o escolhido como para sucessor do episcopado de Leão. Erudito, culto, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Ireneu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Este bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, na perseguição do imperador Severo,
Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Santo Ireneu, rogai por nós. Do tratado de Santo Ireneu Bispo contra as heresias. Heresias são ideias erradas que alguns pertencentes à comunidade introduzem. E já no século II, portanto nos anos 101, porque São Ireneu foi ordenado por São Policarpo, que por sua vez foi ordenado por São João Evangelista. O combate às ideias erradas. Quando os evangélicos dizem que a Igreja deturpou o sentido de Cristo, é a isto que se referem. Às ideias que foram sendo provadas como erradas, que foram colocadas de parte, e Santo Ireneu foi um dos grandes combatentes a muitas ideias erradas, sobretudo, por exemplo, em relação à sucessão de Pedro. E diz Santo Ireneu: a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Participam da vida os que veem a Deus, porque o esplendor de Deus que dá a vida. Por isso, aquele que é inacessível, incompreensível, invisível, torna-se visível, compreensível e acessível para os homens, a fim de dar vida aos que o alcançam e veem. Porque é impossível viver sem a vida. E não há vida sem a participação de Deus. Participação que consiste em ver a Deus e gozar da sua bondade. Portanto, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. Por esta visão, tornam-se imortais e chegam até à posse de Deus. Isto foi anunciado pelos profetas, de modo figurado, como disse há pouco. Deus será visto pelos homens que possuem o seu espírito e guardam sempre a vinda do Senhor. Assim também Moisés no Deuteronômio. Nesse dia veremos, porque Deus falará ao homem e o homem viverá. Deus que realiza tudo em todos é invisível e indescritível. Quanto ao seu poder e à sua grandeza para os seres por ele criados. Santo Ireneu, é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. E continua Santo Ireneu no tratado contra as heresias. Mas não é desconhecido, porque todos sabemos por meio do seu verbo que há um só Deus, Pai que abrange todas as coisas e a tudo dá existência, como está escrito no Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai nos deu a conhecer. Quem desde o princípio nos dá a conhecer o Pai é o Filho, porque desde o princípio está no Pai. As visões proféticas, as diversidades de graças, os ministérios, a glorificação do Pai, tudo isto, como uma sinfonia bem composta e harmoniosa, Ele o manifestou aos homens no tempo próprio, para seu proveito, porque onde há composição há harmonia, onde há harmonia tudo sucede no tempo próprio,
e quando tudo sucede no tempo próprio há proveito. Por isso o Verbo tornou-se o administrador da graça do Pai, para proveito dos homens em favor dos quais ele pôs em prática a sua tão sublime economia da graça, mostrando Deus aos homens e apresentando o homem a Deus. Manteve, no entanto, a invisibilidade do Pai, para que o homem se conserve sempre referente para com Deus e tenha um estímulo para o qual deve progredir. Mas ao mesmo tempo mostrou também que Deus é visível aos homens por meio da economia da graça, para não suceder que o homem, privado totalmente de Deus, chegasse a perder a sua própria existência. Porque a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Com efeito, se a manifestação de Deus através da criação dá vida a todos os seres na terra, muito mais a manifestação do Pai, por meio do Verbo, dá vida a todos os que veem a Deus. Santo Ireneu explica aos heréticos, àqueles que defendem ideias heréticas, que a visão de Deus é em Cristo, como Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. E é vivendo na graça, vivendo na ação do Espírito Santo, que acreditamos que veremos o Pai, revelado pelo seu Filho Jesus Cristo. Demos graças a Deus pela vida de Santo Ireneu, um dos grandes santos do século II da Igreja, um grande padre da Igreja, a segunda geração depois de São João Evangelista. São João Evangelista tornou bispo São Policarpo tornou bispo Santo Ireneu, e assim se continuou a Igreja ao longo dos tempos. Diz Santo Ireneu: a Virgem Maria foi constituída causa de salvação para todo o género humano. Diz São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 e seguintes: já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas, vistamo-nos as armas da luz, procedamos honestamente como em pleno dia. A Catedral de Lyon, onde Santo Ireneu foi bispo, em França, demos graças a Deus pela sua ação. A cidade de Lyon, com a sua catedral, descreveu Santo Ireneu: assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas a Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis. Demos graças a Deus por este testemunho de Santo Ireneu sobre a Eucaristia.
cidade de Lyon, em França, que tanto deve a Santo Ireneu. A Catedral de Lyon, no seu interior, na sua grandeza, em estilo gótico, como os arcos da abóbada, como que a indicar o sinal das mãos que se elevam para Deus. Demos graças a Deus por todas as maravilhas que Deus vai fazendo na história. E a arte, as construções das nossas catedrais falam-nos desta beleza de louvor a Deus. É para Deus que o homem caminha, e a arte das catedrais diz-nos isso. É para Deus que levantamos as mãos. A oponência desta catedral e tantas outras, e sobretudo a abóbada que cobre a igreja em sentido, faz-nos lembrar as mãos que se erguem para Deus. O nosso olhar levanta-se ao alto. É para Deus que caminhamos, é para Deus que erguemos a cabeça, é para Deus que temos vontade de caminhar, de viver. E foi isto que os artistas nos transmitiram ao construir estas lindas catedrais que nos falam, que é para Deus que caminhamos. Santo Ireneu nasceu na ilha de Esmirna, Ásia Menor, no ano 130. Muito pouco depois de partir São João Evangelista, cerca de 20 anos depois de São João Evangelista partir, foi discípulo de São Policarpo, que havia convivido com o apóstolo São João Evangelista. Tornou-se um dos mais importantes escritores do século II. Ordenado bispo, foi para a França, onde dedicou-se à evangelização e combateu as heresias das novas doutrinas. Obteve êxito na questão da comemoração da festa da Páscoa, unindo a Igreja do Ocidente e do Oriente numa mesma data de comemoração da ressurreição. No ano 202, numa perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio na cidade de Lyon, ocasionou um grande massacre de cristãos que deram testemunho da fé. Santo Ireneu morreu como mártir no dia 28 de junho de 202. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Deus Pai, Deus nosso Pai, vós concedeste ao Bispo Santo Ireneu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Ireneu, rogai por nós. É na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejamos a todos um santo dia, neste dia de Santo Ireneu. Um grande bispo, um grande santo, um grande mártir, um homem que nos deixou pensamentos extraordinários e que combateu as heresias, os erros que se espalham e que parecem corretos, parecem bons, parecem justos, mas são a mão do demónio. Demos graças a Deus pela ação de Santo Ireneu. A todos um santo dia.